O câncer tem cura e a imunidade adequada é fundamental para que a gente possa tratar o câncer, desde o diagnóstico até o fim dessa doença. Bom dia, hoje eu vou conversar com você sobre o comer emocional e imunidade. É um assunto extremamente interessante, muitas pessoas não têm consciência disso e, infelizmente, por conta dessa falta de consciência do comer emocional, é que nós temos cada vez mais pessoas com obesidade, pessoas com diabetes e também pessoas com câncer. Então eu trouxe esse assunto hoje para que as pessoas tenham a real noção do valor das emoções no desenvolvimento de doenças, o desconhecimento dessa emoção e também na queda da imunidade, nos problemas relacionados à imunidade que são tão fundamentais para o tratamento excelente do câncer. Bom dia para quem está entrando, sejam bem-vindos e bem-vindas. E quando a gente fala, por exemplo, de comer emocional, olha que interessante essas relações. Vamos tentar ver um pouquinho da biologia e um pouquinho da parte emocional. Se eu falo para você sobre a questão da genética, nós somos geneticamente condicionados a gostar de açúcar e gostar de gordura. Esses dois nutrientes, eles são importantes para o corpo. A gente precisa do açúcar, que vem dos alimentos. A gente precisa da gordura, a gente precisa da proteína. Nós poderíamos viver consumindo só gordura e proteína. É possível ter uma dieta com uma quantidade bem baixa de açúcar. Na verdade, a gente nem precisaria do açúcar, mas como as frutas contêm esse nutriente, a gente consegue metabolizar o açúcar que está presente na fruta, claro, dependendo da quantidade de fruta que você come no dia, mas gordura é essencial. A gente não consegue manter sistema imune adequado sem o consumo de gordura. Hoje existe um medo da gordura, já é reconhecido, mas de maneira geral as pessoas têm geneticamente uma força grande para consumir o açúcar e consumir a gordura. E isso surgiu de onde? Ele surgiu exatamente dessa relação nossa de sobrevivência. O homem da caverna, para que ele pudesse sobreviver, o que ele comia? Alimentos que tinham mais gordura, então as carnes mais gordurosas, dos animais que eram abatidos. Essa carne trazia energia para que ele pudesse aguentar as próximas refeições, os outros dias em que ele não ia consumir, e açúcar das frutas. A gente tinha frutas silvestres que não produziam essa quantidade tão grande de açúcar que existe hoje na nossa de livre acesso para a nossa alimentação. E esse açúcar presente nas frutas foi aumentando conforme a gente começou a domesticar as plantas, vamos colocar assim. Olá, Thomas, seja bem-vindo, como é que você está? Então, no momento que a gente começa a domesticar não só os animais, mas vou colocar cultivar as plantas, a gente começa a selecionar aquelas que são mais doces, que atraem o nosso paladar. Geneticamente, a gente já gosta disso. Se você pega uma criança, o suco mais vendido para a criança é o suco de uva. E o suco de uva é extremamente doce, extremamente açucarado. Geneticamente, a gente já gosta de açúcar. Bom dia, Eveline, como é que vai? Geneticamente, a gente já gosta do açúcar. Por uma questão de sobrevivência, o homem selecionava as frutas que pudessem dar mais energia. Hoje, que a gente pode ter o equilíbrio em relação à ingestão desses alimentos e dessas substâncias. O que é importante a gente começar a destacar aqui? Eu vou contar algumas histórias para vocês de como é que a emoção da minha vida, dos alimentos que fizeram parte de mim, elas podem desencadear problemas de saúde e indiretamente como é que eles podem desencadear em você também. Se a gente não tem consciência do poder emocional do alimento, a gente adoece. Se a gente não tem consciência desse poder emocional, a gente tem perda da imunidade. Quando eu era muito pequeno, minha mãe, eu fiz esse questionamento para ela. Eu gostava muito de dois doces. Eu não sou fã de açúcar, não compro pacote de açúcar em casa,
mas de vez em quando eu como alguns doces. E tem dois que eu gosto muito. Um dos doces é o pudim e o outro é a torta de maçã. E todo aniversário meu, minha mãe faz uma torta de maçã. Depois que eu casei, minha esposa começou a fazer para mim também. Então é feita a torta de maçã e eu prefiro ela do que qualquer outro doce. Eu gosto de pudim do que qualquer outro doce. E eu não tinha consciência desses alimentos, né? Por que eu gostava deles? Né? É legal você se perguntar, por que você gosta do alimento que você come? Comece a se perguntar isso. Por que você gosta do alimento que você come? Porque se eu pensar no doce, ele é açúcar, geneticamente a gente é atraído. Mas não é todo tipo de doce que eu gosto. Por que você gosta do doce X, do doce Y, do doce Z e não necessariamente gosta de todos os doces de maneira geral? Porque existe o componente emocional. Eu sempre gosto de frisar isso, que alimento é afeto. Né? O que é isso, Alexandre? A gente tem uma relação afetiva com os alimentos, seja de uma forma positiva ou negativa. Eu vou contar da forma positiva, que era a relação minha e ainda é com a torta de maçã e com o pudim. Eu não entendia por que eu sempre comia, sempre gostava, sempre queria esses alimentos. Não entendia isso. E um dia eu questionei minha mãe e ela falou assim, vai ver é que porque quando você era pequeno, esses dois eram os únicos doces que eu sabia fazer e oferecia para vocês, né? Que eu tenho mais dois irmãos, uma irmã e um irmão. Então, eu oferecia isso para vocês. Então, olha que interessante. Provavelmente, quando ela oferecia esse doce, era um momento raro, era um momento especial. Ela deveria servir muito feliz, muito contente. E eu associei essa relação afetiva dela, esse cuidado dela, esse carinho dela, com aquele alimento. Né? E ele já é doce, o doce atrai a nossa genética, a gente já tem a tendência de consumir. E eu me liguei a esses dois alimentos. Provavelmente, nesse momento em que eu acabei de contar essa história para você, teve uma tempestade cerebral com você e você buscou todos os alimentos que você tem uma relação afetiva também. Eu faço isso no consultório para despertar esse lado afetivo adormecido que muitas vezes pode interferir na imunidade, principalmente porque se eu falo de açúcar, não vai contribuir para a imunidade, e se eu falo de fritura, não vai contribuir para a imunidade, por sinal, vai piorar a situação da sua imunidade, tanto açúcar quanto fritura, claro, em grande quantidade, em grande frequência. Não é porque comeu uma vez ou outra fritura, uma vez ou outra doce, que isso vai reduzir a imunidade de um paciente com câncer. A gente não está desenvolvendo esse radicalismo aqui. Mas se você começar a prestar atenção na sua história, dos alimentos que você gosta, não precisa ser necessariamente o doce, pode ser outro, você vai despertar esse lado inconsciente que pode derrubar você. É o inconsciente que derruba a pessoa, que prejudica a pessoa. A Eveline falou aqui exatamente. Se quiser comentar, Eveline, o alimento que você tem em relação emocional, para que a gente possa conversar e discutir, é bem-vindo. Eu vou trazer outra relação emocional positiva e uma relação emocional negativa, né? Sem entrar no mérito se comer doce vai fazer bem, se fritura vai fazer bem ou mal, porque a gente já sabe que fritura e açúcar não são bem-vindos para a alimentação, né? A gente pode viver sem eles. Mas eu tenho uma amiga que é chefe de cozinha, e até por sinal eu já até convidei para fazer live aqui conosco, ela falou, a gente só está escolhendo um assunto interessante. E ela tem uma relação emocional, olha que bacana, uma relação emocional com arroz queimado. Aí você fala, puxa, mas que tristeza, podia ter relação com algum alimento bacana, um alimento isso, um alimento aquilo. Ela é chefe de cozinha e tem uma relação especial com o arroz queimado. Ela gosta ela faz o arroz, faz de forma maravilhosa, muito bem, assim como o arroz e outros pratos, mas ela tem tesão, ela tem prazer em comer o arroz queimado. E por que ela tem essa relação com arroz queimado? Porque a mãe dela, toda vez que fazia arroz, queimava. Olha que interessante. Toda vez que a mãe dela fazia o arroz, a mãe queimava. E como o alimento mais saboroso para uma pessoa, pegando até o exemplo de um grande cozinheiro, o Jamie Oliver, é o alimento da mãe, né? A gente tem uma relação afetiva com o alimento da mãe.
Então ela associou isso como algo afetivo, algo bom para a saúde dela. A Evelina está comentando aqui, ó, isso aqui é bem bacana o que ela falou. Quando me sinto carente, triste, entro no doce. Né? Olha que interessante essa fala dela. Quando me sinto carente, me sinto triste, entro no doce. Né? O doce, ele tem essa relação genética com a nossa vida, tem essa relação genética muitas vezes com a oferta de carinho de pais, de amigos, de pessoas próximas. Como é que a pessoa faz quando quer agradar um filho, de maneira geral, né? Oferece um doce para a criança, ou dá como prêmio depois do almoço, depois do jantar. Muitas vezes a pessoa está querendo suprir aquele afeto que ela recebeu no momento em que ofereceram algo para ela, seja doce ou seja outra coisa. Então, se você não tem consciência de que isso acontece porque naquela primeira vez, naquele momento, você foi premiada por um pai, por uma mãe, por um amigo, pelo namorado ou namorada, né? Você teve essa inconsciência dessa situação, você pode perder o controle disso durante a sua vida. E o consumo excessivo de doce é extremamente prejudicial para a saúde, em especial é o grande amigo da obesidade, o açúcar excessivo e frequente. E se eu falo de obesidade, eu estou falando de dois principais cânceres, que é o de próstata e de mama. Pessoas obesas, pessoas com excesso de peso, têm maior incidência de câncer de mama, e sendo a mulher, claro, e o câncer de próstata. Alexander, o homem não pode ter câncer de mama? Pode ter, mas é um caso em cada 100 casos de câncer de mama. É extremamente mais raro. Né? E a Evelina contou, verdade, nunca tinha pensado nisso. Então, a função dessa live hoje é despertar nas pessoas que existe o lado emocional. As pessoas só pensam em carboidrato, proteína e gordura, e a mídia só traz essa divulgação. Nada contra a mídia, mas ela não forma, ela não transforma a sua vida. Então, quando você, seja Eveline ou outra pessoa, que estiver ouvindo essa live, fizer essa reflexão, eu estou comendo doce, eu estou carente, por que você está comendo doce quando está carente? Será que não está querendo suprir aquele valor emocional que você recebeu, que você foi premiada com doce, quando te ofereceram naquele determinado momento, ou quando você estava triste, alguém associou o doce, ou quando você recebeu um prêmio, recebeu um carinho de alguém, você falou, poxa, eu preciso ter de volta aquele carinho que estava faltando comigo, que eu estava precisando. E a gente associa o doce e no momento que você não tem essa consciência, aí você se perde. Aí realmente a gente encontra hoje no mundo 300 milhões de pessoas com obesidade e mais de 1 bilhão com excesso de peso. 1 bilhão de excesso de peso. Então a gente tem um dos grandes amigos do câncer, e a gente tem trabalhado muito pouco com isso, é a obesidade e o excesso de peso. Infelizmente, no mundo morrem mais pessoas de câncer do que de Covid. De forma alguma, estou falando que tem que morrer de Covid. Mas é uma situação que há décadas vem destruindo a humanidade, e um dos pontos fundamentais que não tem sido abordado é a questão emocional. A gente não tem trabalhado, até mesmo profissionais de saúde, a questão emocional da alimentação com os pacientes, né? Em especial até mesmo os pacientes com câncer, porque eu preciso criar um ambiente saudável para que ele não tenha recidiva. Aqui, ó, outra observação. Não é à toa que a loja de chocolate vende mais Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, além da Páscoa. Sem dúvida, a gente usa o apelo emocional, né, de agradar as mães, de agradar os pares nossos, as pessoas que a gente ama, e a gente está falando de alimentos que tem bastante açúcar, né, que vão atrair. E quando a gente mistura, por exemplo, açúcar, gordura e carboidrato, que de maneira geral não são 3 nutrientes que são encontrados em alimentos, a gente forma uma bomba de explosão prazerosa no seu cérebro. Então, por exemplo, você pega farinha de trigo, mistura com ovo e mistura com gordura, o ovo
ele vai ter a gordura, eu tenho açúcar junto com a farinha, eu tenho a própria farinha que vai se transformar em açúcar, eu faço essa mistura, e o sal, né? Tem bolos que a gente coloca sempre um pouquinho de sal, e as pessoas falam para dar um gostinho, eu tenho uma bomba de explosão de sabores. O cérebro não consegue negar que isso é prazeroso, não tem como ele fazer isso. E dessa maneira a pessoa começa a consumir esse bolo, começa a consumir aquele doce, começa a consumir aquelas preparações que tem esses 3 nutrientes que somados é muito difícil qualquer cérebro dizer não. Por isso, a importância de você ter esse controle da emoção, consciência da emoção, não controle da emoção, né? Porque a pessoa vai sentir prazer. Essa consciência da emoção para poder driblar essa situação, para poder não se tornar refém. Quando a gente não tem consciência daquilo que está acontecendo, né, a gente se torna refém. E é isso que é importante ser desenvolvido para o controle alimentar e até mesmo para que a gente possa melhorar a imunidade. Uma alimentação cheia de fritura e cheia de açúcar, ela interfere diretamente na imunidade. Essa pessoa não vai ter alimentos ricos em compostos bioativos, em compostos antioxidantes, que vão colaborar para combater a oxidação que ocorre no organismo e não vão conseguir oferecer nutrientes que vão aumentar a imunidade. Os alimentos que, de maneira geral, oferecem uma melhor imunidade não necessariamente vão ser o açúcar de forma alguma, e vão ser necessariamente só a gordura. A gente vai ter outros alimentos que a gente já gravou nas lives anteriores que vão ter esse papel. Hoje a gente já está na live 41, tem bastante conteúdo para as pessoas navegarem, conhecerem alimentos que podem contribuir, mas é importante que a gente tenha essa consciência e tenha esse equilíbrio, que são vários alimentos que contribuem para a imunidade. Vocês vão ver que eu não coloco nenhum alimento sozinho tem o poder de melhorar a imunidade. Na verdade existe. O leite materno sozinho, do 0 aos 6 meses, vai melhorar a imunidade. A Pri está falando que está travando. Eu vou só aguardar um pouquinho para ver se volta. Se vocês puderem me responder aqui, eu agradeço bastante. Oi, Vitor, bom dia, como é que você está? Dá um oi para mim, só para eu entender se você está conseguindo me ver e está conseguindo me ouvir, porque na pior hipótese eu saio da live e volto de novo para que a gente possa conversar. Né? Se você estiver me vendo e ouvindo, me dá um oi para que eu entenda se essa comunicação está chegando até você. Travando bastante, a Pri falou que está travando bastante. E olha que a gente está no horário cedo, né? Olha que incrível. Esse horário da manhã é um horário em que poucas pessoas estão fazendo live. Eu até gosto dele porque não tem essa interferência de travar, de ter problemas. E dessas 41 lives, essa é a segunda vez que isso está acontecendo. Nas outras lives a gente não teve problema nesse sentido. Oi, Eveline, você está conseguindo me ver e ouvir ou ele está travando para você também? Deixa eu só confirmar com ela, porque às vezes a gente pode ter algum problema de instabilidade de rede, né? Deixa eu só verificar aí com vocês, aí eu aguardo para a gente... Bom dia, obrigado, aqui a correr também. Opa, tamo junto, Vitor. Vitor, você é de onde? Manda um oi para mim, só para eu saber de onde você está falando. Se tiverem ouvindo, está travando, mas melhorou. Legal, eu vou falando, se vocês tiverem alguma dificuldade de me ver e ouvir, vocês me informam que eu desligo a live, volto ela de novo, não tem problema algum não. Então olha que interessante, eu falei de pontos positivos, né, no sentido de relação positiva com o alimento, no sentido emocional, você recebeu carinho, você recebeu afeto, e a partir disso que você recebeu o carinho, recebeu o afeto, você busca de novo esse alimento para consumir ele. Existe o lado negativo do lado emocional também, né? E eu vou contar uma história de uma pessoa que eu trazendo de novo essa minha história, né, para ela em relação ao pudim, em relação à torta de maçã, essa pessoa descobriu o porquê que ela não comia lasanha.
Ô, Vitor, de Portugal, que legal, cara. Seja bem-vindo. Você escreveu aqui, eu falei assim, eu acho que ele é de Portugal. Eu falei assim, mas eu vou esperar ele escrever por conta da forma, né? Você colocou estar, correr bem, né? Que é uma expressão muito comum em Portugal, no nosso amigo de Portugal. Seja muito bem-vindo, viu? Então, olha o lado negativo da parte emocional, negativo diretamente falando, né? Porque receber carinho, receber afeto é bom. É quando a gente não tem consciência disso que isso prejudica. E não comer lasanha também é um alimento que não é importante para a sua saúde, é necessário. As pessoas comem porque gostam, tem uma relação, pode ter uma relação afetiva, mas tem a relação de explosão de sabores, eu tenho gordura, eu tenho sal, eu tenho carboidrato, né? Eu junto os três, tem uma explosão de sabor, a pessoa vai gostar, né? Vai querer. Mas essa pessoa despertou que o motivo dela não comer lasanha. E eu achei extremamente incrível a história que ele contou para mim. Porque ele falou o seguinte, que estava descendo para o litoral, ele estava dirigindo e ele estava com mais 3 amigos e antes de chegar lá embaixo, eles pararam e comeram lasanha. No momento em que eles todos estavam ali comendo lasanha. E aí eles continuaram descendo a serra. No meio do caminho, infelizmente, houve um capotamento, né? Todos ficaram acidentados e um dos amigos dele morreu. No momento em que eu contei essa história do pudim e da torta de maçã, ele descobriu porque nunca mais ele colocou a lasanha na boca. Porque olha que interessante, logo depois dele ter comido lasanha, o melhor amigo dele ou o amigo dele morreu. Então, qual que é a relação que ele fez com o alimento? Que aquele alimento é perigo. A lasanha é perigosa para a saúde? É um alimento ruim para a saúde? Sim, é realmente ruim para a saúde. Mas se uma pessoa come um momento ou outro, isso não é problemático. E ele despertou que ele rejeitava esse alimento inconscientemente por conta desse fato, e ele não tinha ideia disso. Então, se a gente começa a desenvolver para cada paciente com câncer, para cada pessoa, qual é a relação afetiva que ele tem com aquele alimento, olha que interessante, qual a relação afetiva, eu posso ajudar essa pessoa a comer alimentos que melhoram a imunidade, ou posso ajudar essa pessoa a não ter um comportamento desenfreado, alimentos que não necessariamente vão nutrir o corpo e muito menos o sistema imune. E ele perguntou, você acha que eu tenho que fazer algum desenvolvimento emocional para reverter essa questão da lasanha? Eu falei para ele que não. Primeiro, porque lasanha não é indicado para a saúde. E segundo, eu faria isso só se ele tivesse interesse de voltar a comer lasanha. Aí eu poderia ajudá-lo nesse sentido. Mas se não é o interesse dele, né, é um alimento que tem uma relação afetiva ruim com o que aconteceu, para que eu vou estimular isso, né? Então, esse lado da psique humana, né, do lado psicológico humano, é um dos lados mais negligenciados por profissionais da saúde. As pessoas no mundo inteiro sabem que açúcar vai ser prejudicial para a saúde e sabem que fritura vai ser prejudicial para a saúde. As pessoas já sabem disso, já conhecem isso. Mas esse desconhecimento dessa situação, né, de ter uma relação afetiva com o alimento, é que faz a pessoa ser obesa. Você pergunta para o obeso, eu sei que eu tenho que parar de comer doce, eu tenho que parar de comer açúcar, eu sei que eu tenho que controlar as frituras que eu como, mas eu não consigo. Primeiro, a gente tem dificuldade de conseguir, porque se eu misturo açúcar e gordura, o seu cérebro tem uma explosão de prazer, então é difícil tirar esse prazer. E segundo, porque ele não tem consciência disso que eu estou falando. Se a gente tiver essa informação e essa live puder chegar nas mãos dessa pessoa, talvez a gente tenha uma nova ferramenta para poder cuidar dela. Eu tenho algumas observações, olha que interessante aqui, ó. Deixa eu ver. É por isso que não gosto de lasanha. Não, Vitor, eu acho que não. Tomara que não tenha acontecido nenhuma tragédia depois que você comeu a lasanha. Né? Mas às vezes a pessoa não gosta porque não quer aquele alimento, não gosta mesmo, né? Mas eu espero que não tenha sido nenhuma situação trágica com você. Excelente, vou procurar refletir as minhas escolhas alimentares. Sim, esse é o ponto principal. Como é que uma pessoa pode melhorar a imunidade se a gente não trabalha essa parte emocional dela? Se a gente não tem consciência desse lado emocional? Nunca, não vai trabalhar. É você esquecer, é a pessoa esquecer que ela não é um robô. A gente não é robô que põe no prato carboidrato, proteína e gordura. Por sinal,
As pessoas não comem carboidrato, proteína e gordura. Eu vou ali na casa dos meus amigos comer proteína. Não, você vai ali comer o churrasco. Eu vou ali ao cinema e vou comer carboidrato com gordura e um pouquinho de sal, que seria a pipoca. A pessoa não vai fazer isso. É a relação emocional com o alimento, a relação de explosão de sabores que faz com que a gente tenha essas escolhas alimentares. E quem não tiver consciência do lado emocional, do lado afetivo com o alimento, é um sério candidato a se tornar obeso. É um sério candidato a se manter obeso. A se manter obeso com certeza. E se tornar obeso, grande chance do excesso de peso e obesidade, que é uma das doenças que mais tem avançado ao longo dos anos. A gente tem cada dia novas pessoas com excesso de peso, novas pessoas com obesidade, principalmente na pandemia, que as pessoas estão consumindo mais alimentos calóricos e não estão gastando essa energia, e principalmente porque existe um medo doentio de gordura. Gordura não é o capeta, não é a pior coisa do mundo. A gente precisa ter um equilíbrio na ingestão da gordura e saber quais gorduras vão ser importantes para que a gente melhore a imunidade. Primeiro, fritura não é legal para a imunidade, hipótese alguma. Outro ponto, nenhum ser humano precisa comer óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola. Já gravei um vídeo sobre isso também. A gente não tem essa necessidade do consumo dessas gorduras. A gordura natural é mais interessante, seja a gordura da manteiga, que é muito boa, a gente conhece há milhares de anos, seja a gordura animal, a gordura de porco, que a gente conhece há milhões de anos, a gente já tem um contato com a gordura animal há milhões de anos, ou uma gordura vegetal, também que seria a gordura de coco, óleo de coco. São bem-vindas para fazer preparações culinárias. Eu tenho aqui mais um outro olhar, até na formação do hábito alimentar da criança, muitas vezes o adulto obriga a criança a comer alguns alimentos e essa criança cria aversão àquele alimento pela vida toda. Extremamente importante o que foi colocado. Eu coloquei a questão da lasanha, né? Em relação à lasanha, a pessoa teve um acidente trágico e levou à morte de um amigo. E o pai que pega, porque você tem que comer esse alimento, você tem que comer o que você tem que comer. Eu tenho colegas que, quando vão comer, eles fazem cara de nojo, que não gostam. E aí a gente foi conversando, por que você faz essa cara de nojo na hora que você vai comer? E aí ela identificou que os pais dela obrigavam ela a comer. Então, esse obrigar a comer pode trazer essa relação conflituosa com os alimentos, né? Isso é extremamente perigoso, extremamente delicado. Os pais precisam ter um cuidado muito interessante em relação a isso. Quem estiver vendo também e conhece algum amigo, algum pai que faz isso, manda essa live para que talvez esse vídeo possa despertar essa pessoa, né? Para que ele tenha mais consciência. Eu vou dar aqui bom dia para Corina. Bom dia, Corina. Seja bem-vinda. Ou quando faz jantar, já você tem que fazer isso, senão não vou dar tal coisa. Por exemplo, é comum as pessoas fazerem isso, aí os pais fazem a relação de prêmio, né? Se você comer tal coisa, eu te dou tal prêmio. Isso é ruim por qual motivo? Se você come a comida é o castigo, e aí você ganha o prêmio que é o doce. Também é bem prejudicial essa associação. Tenho aqui a Nutri Yasmin, seja bem-vinda. E aí vou contar de outra parte minha, que era o seguinte: meus pais, de forma sábia, proibiam entrar refrigerante em casa. É muito bem-vindo não ter refrigerante para criança, até os 12 anos dela, onde existe a formação do hábito alimentar, onde existe o período onde mais vai se formar a célula de gordura. Se eu tenho uma criança obesa, ela vai ter dois problemas lá na frente: autoestima e célula de gordura a mais, que muitas vezes ela não consegue reduzir, né? Não consegue eliminar, matar a célula de gordura. Ela cresceu, ela vai ficar até o último dia de vida dessa pessoa. O principal período para formar célula de gordura é na infância. Então, meus pais, de forma sábia, proibiam refrigerante, mas criança gosta do doce, assim como qualquer ser humano. Então, eu ia para as festas de aniversário e me esbaldava no refrigerante. Eu enchia a barriga de refrigerante, pedia para minha mãe guardar um bolo para eu comer no outro dia, isso é a fala dela.
e eu não tinha consciência disso, né? Que eu comia de uma forma exagerada, porque eu não tinha em casa, ótimo que não tem em casa, e eu não tinha consciência disso. Olha como é que é ruim essa não consciência. Quando meus amigos me chamavam para sair, isso já depois de adulto, né? Não era nem adolescente, como adulto, me chamavam para sair, eu nunca tive o hábito de ficar tomando bebida alcoólica, né? Isso não faz parte da minha formação, e eu tomava bastante refrigerante. E eles gostavam bastante de eu consumir refrigerante, porque o bafômetro podia passar vontade, eles até rezavam para o policial parar, para poder mostrar que o motorista não está alcoolizado, de forma alguma eu ia estar, porque realmente quando ia para algum lugar, eles até falavam, não, a gente paga para você quantos refrigerantes você quiser, paga a entrada, porque a gente bebe à vontade, você dirige e leva a gente de volta em segurança. Então eu ia para esses locais e chegava a tomar 1 a 3 latinhas de refrigerante, que é uma coisa absurda, é ridícula a quantidade de açúcar que tem na latinha de refrigerante, é muito alta, né? Dessa maneira, olha que interessante, eu comecei a despertar em relação a esse meu passado, e os pais são importantes para você ter esse despertar, que eu estava fazendo isso de forma automática, eu estava fazendo isso de forma incontrolável. E aí eu comecei, no momento em que eu tive consciência disso, e já era nutricionista, hein? No momento que eu já associei essa relação afetiva do alimento lá atrás, eu consegui bloquear essa ação. Hoje, o consumo daquela época de refrigerante era pouco, porque eu não saía tanto, né? Então, mesmo naquela época era pouco. Nos últimos anos ela é zero, né? Já não faz parte alguma desse tipo de hábito, desse tipo de consumo. Mas lá atrás eu consumia bastante, né? Então, qual que é o interesse dessa apresentação que eu fiz com vocês? Né? Qual que trazer consciência, como foi colocado aqui. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Não tem como você mudar se você não tiver consciência do que existe de problema. Quando você educa um filho, você fala, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Toda vez você vai ter que repetir que ele tem que fazer isso se ele não adquirir essa consciência, né? Então a gente precisa ter essa consciência para que a gente não tenha, né, como o Victor falou, um abuso do consumo. A gente não tenha um consumo abusivo, um consumo que vai prejudicar o seu sistema imune, vai contribuir para a obesidade e vai indiretamente ter o poder de atrapalhar o seu sistema imune, que é tão fundamental no paciente com câncer. Ó, o Victor comentou aqui, outra coisa é que só bebo uma vez no ano. Que bom, Victor, excelente, viu? Excelente. O álcool não é bem-vindo para a saúde, né? A gente não tem uma... na sociedade, o álcool é uma substância que realmente causa dependência e traz malefícios para a saúde. É bem-vindo quem não toma bebida alcoólica, né? Beber no sentido bebida alcoólica aqui que eu estou associando. Então a ideia que eu gostaria de trazer é despertar esse lado emocional, esse lado afetivo das pessoas que fica dormente. Se a gente não tem consciência desse lado afetivo, a gente vai ter problemas com imunidade, problemas com obesidade, visto que os alimentos que vão ser ricos em compostos bioativos não necessariamente vão ser essa mistura de gordura, de açúcar e sal. Então a gente precisa ter essa consciência. E aproveito para anunciar que na semana que vem, né, do dia 25 ao dia 29, a gente vai fazer um trabalho interessante à noite. Eu vou fazer as lives às 18 horas, do dia 25 ao 29. Coloquei também as receitas do e-book no link da bio, então você já começa a ver a foto para sentir o gostinho, né, do alimento que a gente vai servir para vocês. Vai servir no sentido de ter acesso. No dia 28 você vai ter disponível esse conteúdo e ele vai ser entregue por e-mail. Então dá uma olhadinha que eu já comecei a disparar o e-mail para as pessoas que se cadastraram. Às vezes pode ir na caixa de spam e você não vai receber o livro. Então dá uma olhadinha depois no e-mail que eu estou enviando, que é contato@alexandermarcelos.com.br. Alexander Marcelos escreve igual está aqui no meu perfil. E aí, contato@alexandermarcelos.com.br. Dá uma olhadinha se esse e-mail chegou, ou você pode escrever esse e-mail e mandar para mim, porque aí o seu e-mail reconhece que ele é verdadeiro, que ele é algo
que não é spam, que é algo bom que vocês estão recebendo. Além disso, eu vou também informando e trazendo as novidades. Tem muita novidade que eu estou colocando no Telegram, então você pode acessar. Todo dia eu coloco alguma sacada, algum insight que eu tenho, né? Então aí você, para acessar o Telegram é bem simples, no link da bio você clica lá, ele vai te levar direto ao Telegram. Para quem não conhece, Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp. E aí eu tenho aqui, a consciência é o primeiro passo, estou em educação e questão, a bebida alcoólica. Legal, faz isso sim, viu? Porque é muito importante. Veja a relação afetiva que você tem lá atrás, ou muitas vezes a compensação emocional que a gente está fazendo, né? Muitas vezes, falando do alimento, nem entrando na bebida alcoólica, mas vai servir para você. A pessoa come para suprir uma necessidade da cabeça para cima ou da cabeça para baixo? Se for da cabeça para baixo, eu estou falando em nutrição. Se for da cabeça para cima, do pescoço para cima, perdoa. Se é do pescoço para baixo, é a nutrição, né? É bem-vindo. Se for do pescoço para cima, é a emoção. Então, comecem a ficar atentos em relação a isso. Isso é bem importante para que a gente possa melhorar a imunidade. Aproveito para agradecer a presença sua aqui comigo hoje. A gente já está na live 41, né? Vou trazer novidades para vocês semana que vem. Se vocês quiserem algum tema em especial que tenha como foco câncer e aumento da imunidade, mandem um direct para mim, mandem um e-mail para mim, que vai ser um prazer avaliar para que a gente possa comentar. Algumas lives que eu fiz foi a pedido da audiência, as pessoas me pediram e eu fiz a live. Às vezes o conteúdo ele não dá uma live, que eu faço pelo menos meia hora de conteúdo, mas ele dá um vídeo pequeno e eu costumo fazer essa resposta, né, esse vídeo resposta para as pessoas e gravar. Então, caso você entenda que tem algum assunto interessante, fique à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Tenha um excelente dia e fique com Deus.